¿Se escucha? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la conferencia de prensa de Conmebol Libertadores del jugador de Flamengo, Diego. Diego, Jonas Stelman, da Rádio Alternativa Esportes do Brasil, pergunta. Diego, parabéns pela partida. Agora é virar a chave e pensar no Fluminense no sábado. Qual a lição e aprendizado ficam dessa partida para que nos próximos jogos os erros sejam minimizados? Obrigado. Sim, obviamente, virar a chave. Eu acho que esse jogo deixa a lição de que cada vez mais nós temos que estar focados, concentrados, para que a gente não cometa erros, né, que possam fazer a diferença. Corremos atrás desse prejuízo, né, saímos daqui com um ponto que não era o que queríamos, mais de 3 jogos fora de casa na Libertadores, 2 vitórias, 1 empate, também não é ruim, e nós temos que ter consciência disso. Então, vamos agora para o primeiro jogo da final do Carioca, confiantes e, mais do que nunca, concentrados. Renan Moura, da Rádio Globo do Brasil... Desculpa, perdão. Monique Danello, da TNT Esportes Brasil, pergunta. Diego, boa noite. Essa equipe tem um poder de reação muito grande e quase buscou o resultado hoje mais uma vez. Mas o quanto incomoda vocês sofrer gols da maneira como foi hoje? Incomoda por isso que eu estou dizendo, né? Não estou dizendo de 1, 2 ou 3 jogadores. Nossa equipe, né? Nós temos que estar focados, concentrados, porque é bonito de ver o poder de reação da equipe de forma organizada e não desesperada, né? Mas o ideal é que a gente não sofra gols, né, nas partidas, porque isso facilita muito o nosso trabalho, né? Nós sabemos que nem sempre vai ser possível, mas é importante termos essa consciência para o futuro. Raíza Simplício, da Gol Brasil, pergunta. O Flamengo se mostra muito forte ofensivamente e frágil na defesa. O que fazer para equilibrar? Bom, eu acredito que a atitude da equipe, a quantidade de vezes que finalizam contra nós não é alta, né? Nós sabemos estatisticamente isso mostra claramente. Então tem um mérito da equipe como um todo defensivamente, mas a verdade é que por algumas desatenções, o pouco que as equipes adversárias têm chego, eles têm feito os gols. Então isso nós devemos reavaliar, mas obviamente muitas coisas boas também estão sendo feitas e nós temos consciência disso. Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro, pergunta. O gramado sintético atrapalhou um pouco o Flamengo? Nós viemos prontos para essa dificuldade. É um gramado realmente muito ruim, porque normalmente, né, nós já jogamos lá contra o Atlético Paranaense, por exemplo, é um gramado onde que o jogo flui, a bola desliza. Eu imagino que todos né, de casa acham que no caso por ser um gramado sintético, a bola ia correr, mas aqui é o contrário. Aqui segura tanto a bola como a chuteira, enfim, realmente é uma dificuldade a mais. Mas assim como nós enfrentamos a dificuldade da altitude, hoje enfrentamos a dificuldade do gramado e quase saímos daqui com a vitória, isso é o mais importante. Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo, pergunta. Boa noite, Diego. Você hoje jogou ao lado do João Gomes, no entanto, seu companheiro geralmente é o Gerson. Dependendo de quem jogar, seu jogo muda dentro de campo ou sua função independe disso? Não muda. Eu acho que nós temos excelentes opções dentro do plantel. Hoje o João fez uma ótima partida, então é lógico que cada jogador tem a sua característica, mas os bons jogadores eles se entendem facilmente, então isso não é um problema. O importante é a equipe continuar sólida e foi o que aconteceu. Obrigado, Diego. Valeu, muito obrigado. Professor, necesito isso. Desculpa. Tranquilo. Muy buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa con Conmebol Libertadores del técnico de Flamengo, Rogério Ceni. Monique Danello, da TNT Esportes Brasil, pergunta. Rogério, boa noite. Na sua visão, faltou a equipe entrar um pouco mais ligada no jogo para não sofrer um gol como foi o primeiro que o Flamengo acabou levando hoje? A concentração ela tem que partir desde o começo da partida, né? Nós hoje cometemos alguns erros que poderiam ter sido evitados, mas eu acho que a gente tem que destacar o poder de reação da equipe. Sair de um 0-2 para buscar o empate e tentar a todo custo a vitória até o final. É tão importante quanto também, logicamente, trabalhar essa concentração mental no jogo, focado,
né? Acho que foram um gol contra praticamente, eu acho que foi um gol contra, o escanteio até agora não consegui ver a imagem, mas pelo que eu vi, e o primeiro gol, uma bola que nós poderíamos ter saído jogando tranquilamente, tivemos a oportunidade mais do que uma vez, mas é o momento de estar ligado no jogo, o gramado um pouco diferente, nós temos que estar bastante ligado nisso. Renan Moura, da Rádio Globo, pergunta: até que ponto os erros individuais em 6 meses de trabalho têm te incomodado? Falta atenção aos zagueiros ou isso ocorre pelo risco zero de ser titular? Não. Nós temos que melhorar isso, temos que ganhar cada vez mais confiança. E o erro individual, ele faz parte do futebol, do coletivo. Eu não estou aqui para condenar, cumprir, nós estamos aqui para tentar consertar, corrigir, melhorar. Isso é o que nós precisamos fazer a cada dia. Só nós não podemos facilitar para o adversário, né? Nós não podemos, nosso time sofre pouquíssimas finalizações, é um time bem ofensivo e sofre poucas finalizações. Nós não temos que ceder oportunidades onde o adversário não cria méritos sobre elas, nós não podemos dar essas oportunidades ao adversário. Raíza Simplício, da Gol Brasil, pergunta: mais um jogo em que o Flamengo sofre com falhas defensivas e isso deixa a partida mais complicada. Você tem trabalhado bastante a saída de bola e principalmente essa bola parada na área, mas qual tem sido a grande dificuldade, principalmente para os zagueiros, nesses dois quesitos? Eu acho que hoje, uma bola que passou baixa no primeiro pau, né? Uma bola que era simples de tirar, teve um jogador do Lacaleira que passa na frente, eu não vi exatamente quem foi, mas passa na frente e atrapalha um pouco o Bruno Henrique, perde o tempo da bola. Ontem nós trabalhamos bastante esse tipo de jogada para tentar melhorar, mudamos até um pouco a marcação, colocamos mais um jogador na área para tentar, numa marcação individual, não sofrer gols dessa maneira. Agora, aquilo ali é um acidente, porque a bola passa e bate no nosso jogador, entra justo na trave, entre a mão do goleiro e a trave. Nós temos que também temos que melhorar, mas temos que entender que ali é um acidente de trabalho. Luciana Zogaíbe, da Rádio Ferg, pergunta: boa noite, Rogério. O time cometeu erros recorrentes, como na bola parada e sofrer gol no início. Ainda assim, mostrou bastante ofensividade e boas jogadas de ataque. Para você, qual é o saldo do jogo de hoje? Olha, o saldo, infelizmente, é o do empate, do ponto que a gente leva. Infelizmente, porque nós viemos aqui em busca dos 3 pontos, jogamos desde o começo para vencer. Foi o time que teve o controle do jogo, as finalizações, jogou com a intenção de atacar o tempo todo, se predispôs até no final, mesmo depois do 2-2, se predispôs a jogar ofensivamente, trocamos laterais, passamos Felipe para dentro, junto com o Arão, para ter melhor saída de jogo ainda, sufocamos o adversário, não vencemos. O saldo é que nós precisamos corrigir detalhes defensivos e também ter um pouquinho mais de concentração para não cometer pequenos erros que são bobos. E ofensivamente, nosso time é um time que faz gol sempre, é um time que está em constância fazendo gol, é um time que arrisca, que ousa, que tenta fazer coisas diferentes, que está tentando sempre buscar o gol. Nós podemos até que o adversário faça gols, mas nós não podemos conceder, dar ao adversário, isso não, nós temos que fazer com que eles sofram um pouco mais para fazer o gol na gente. Jonas Stelman, da Rádio Alternativa Esportes do Brasil, pergunta: boa noite, Rogério. Sabemos que um dos pontos altos do Flamengo é jogar com posse de bola desde o setor defensivo. Até que ponto a grama artificial prejudicou a forma do rubro-negro jogar hoje? Acho que até a grama artificial não atrapalhou tanto. O que atrapalhou é que não molharam. O problema é que só estava seca, né? Então a grama artificial ela não é logicamente como a grama natural, mas ela molhada, ela dá velocidade no passe. Agora, quando ela não é molhada antes do jogo ou no intervalo do jogo, aí a bola prende um pouco mais, você perde um pouco essa velocidade na troca de passes. É só isso, mas a grama, o gramado, o estádio belíssimo, tudo, só faltou molhar o gramado para que o jogo ficasse com um pouco mais de velocidade. Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo, pergunta: Ceni, boa noite. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo foi vazado 15 vezes. Nos jogos da Libertadores, sofreu gol em todas as partidas. Essa quantidade de gols sofridos é a falta do Rodrigo Caio? Como você pretende tentar evitar essas falhas? Não posso dizer para você que é a falta do Rodrigo Caio, porque senão a gente botaria o Rodrigo Caio, que está se recuperando, e pararia de sofrer gols. Então, assim, o Rodrigo Caio é uma peça muito importante da engrenagem, não tenha dúvida que ele é um jogador importante, de intensidade, bom jogo aéreo, ajuda bastante, mas nós temos outros jogadores que estão jogando tão bem quanto. Eu sei que sofreu 15, mas eu acredito que nós temos marcado mais do que 30 nesse espaço de tempo. Então, assim, claro que nós precisamos melhorar o fato, não é nem o fato de sofrer gols em todos os jogos. Isso é uma coisa que nós precisamos melhorar. Mas nós temos que olhar pelo outro lado também, que é um time que nunca desiste do jogo, sempre propõe jogo, sempre faz gols, está sempre atrás sempre atrás de mais um gol, do gol da vitória. E erros individuais acontecem. Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro Negro do Brasil, pergunta: boa noite, Rogério.
Você fez mudanças corajosas na equipe esta noite. Te incomoda alguns erros como dessa noite, pensando que numa fase mais avançada isso pode ser decisão para uma eliminação? O que fazer para não acontecerem mais surpresas como essas, principalmente quando o time está jogando um bom futebol e deveria normalmente ganhar o jogo? Eu acho que isso é importante. Realmente, quando chegar no mata-mata, se você cometer erros primários, realmente isso pesa muito vai pesar muito lá na frente. Ou mesmo agora, em época de final de campeonato estadual. Eu espero que a gente consiga entrar mais concentrado cada vez no jogo, para não sofrer gol em começo de jogo, para ter que se desgastar muito mais. E as mudanças, eu aprendi a jogar de uma maneira que é tentar vencer jogos. Eu vou jogar sempre dessa maneira. Eu não faço loucuras. Felipe já gosta de fazer aquela função. Nós precisávamos vencer 2-2, não interessava o 2-2 para a gente. Nós fizemos o possível para ter jogo, botar laterais mais ofensivos e descansados ainda, trazer o Felipe para construir jogo por dentro. Jogamos com 2 meias de volante, botamos 2 9s na partida, fizemos de tudo para vencer. Temos que ter um pouquinho de calma, precisamos ter mais regularidade. Nosso time não é muito atacado. Infelizmente, as bolas acabam entrando, mas ele é um time que tem pouquíssimos, mesmo com um time tão ofensivo, a gente consegue neutralizar muita coisa até chegar. Precisamos acertar esse pequeno detalhe, que passa também muito pela individualidade. Muito obrigado, Rogério.